o meu natural me manda ir celebrar e festejar e, sabe, mandar uns foda-se. Porque esse cara fez muito mal pra gente, né? Como você falou, isso não é pela pandemia, isso é pela tentativa de um golpe de Estado. Um plano que, entre outras coisas, previa matar pessoas como o Moraes e o Lula, né? Ele está preso por isso. Eu acho que tem duas imagens para mim que resumem esteticamente o bolsonarismo. A primeira é o cara grudado na frente do Scania, daquele caminhão, andando quilômetros. O melhor meme, talvez, desse momento da história do Brasil, sim. Alice, se fosse uma ficção, o roteiro seria recusado. Não, isso não é Recusado, recusado. crível, não é crível. Nós não aceitamos esse roteiro. Como que um homem vai grudar na frente de um caminhão? E o outro é ele produzindo provas contra ele mesmo, avisando que ele tacou uma solda na tornozeleira. Primeiro aquela imagem que eu preciso ver aquela canela grotesca dele, né? Grotesca, aquela pele dele Nossa, acabada. nossa. Ele é assim. Eu não vou falar. Eu não vou falar o que ele é, porque tem coisas que eu preciso desver, aquela língua presa, assim. É tudo construído para que ele cause náuseas na Náusea. gente. Mas a gente não pode esquecer de todo o mal que esse homem fez. Assim, o Brasil tem 3% da população mundial e teve 13% das mortes na pandemia. Oficialmente, a pior gestão da pandemia no mundo. Se você tem 3% da população mundial e você produziu 13% dos mortos, isso se chama extermínio. Ele usou o vírus, Genocídio. genocídio, ele usou o vírus como arma biológica contra a própria população. Ele tirou sarro das pessoas que morreram. Então, é pouco essa prisão, porque ele vai se ficar mais tempo preso. Porque ainda vai ser julgado pela pandemia, sabe? Então, a minha vontade é comemorar, mas assim, eu preferiria muito mais não ter que comemorar nada. Não ter tido Assim, contato com um homem. é, a gente mergulhou no fascismo, assim, de cabeça. A gente se lambuzou de fascismo, né? E aí, o ano que vem, vai ser o Lula de novo contra o fascismo. Então, é isso que temos. Então, a gente vai ter que escolher nosso machista predileto, né? O Lula, que no dia da consciência negra indicou mais um homem branco para o STF. puta que pariu. A sorte do Lula é que o timing da prisão do capiroto ofuscou a notícia da indicação do Jorge É, Messias para a AGU, que se declara pardo, mas enfim, vive na sociedade como um homem branco. Acho difícil alguém discordar disso, até ele mesmo. Então, sim, né? Mais um que faz pouquíssimo pelas mulheres, né? Duas vagas, terrivelmente uma evangélico, tá? delas. Ai, Terrivelmente terrivelmente evangélico. evangélico. Sim, terrivelmente evangélico. Mas a nossa situação é essa, né? E velho, porque o Lula estará dentro em qualquer padrão, tá bem de saúde e tal, mas velho, né? Não é uma Sim, pessoa jovem, sim. né? Vai terminar o governo, né? Já fez 80 anos agora, então, enfim. Mas o que eu queria pontuar, essa cena que você falou, a da canela do capiroto, que assim, o que mais me chamou a atenção, a hora que esse vídeo vazou, foi assim, agente da Polícia Federal falando com ele como você fala com uma criança de 3 anos. Isso. Que é aquele que você fala bem pausado, e aí o que a criança fala você repete para ela, para ter Isso, certeza que é isso, aquilo mesmo. isso. Então, senhor Bolsonaro, por que o senhor fez isso? Ah, foi curiosidade. Que horas o senhor fez isso? Foi à tarde. Ah, foi à tarde. E assim, e ele Isso. falando com aquela voz enrolada, como se ele tivesse bêbado, como se ele tivesse. Gente, e aí. O pior, né? Porque assim, a justificativa, a pior notícia do Bolsonaro é sempre a próxima, né? E aí Tipo vem a Neymar. justificativa, é tipo Neymar. E aí a justificativa foi mal, tava doidão. Foi Isso. mal, tava doidão. Estava Tive doidão. alucinações Isso. e alucinei. Vozes me disseram que eu estava sendo monitorado. Que Mas era o olha, caso mesmo, era uma escuta. Mas, isso, gente, exato, exato. Mas você sabe, Alicia, isso gente. eu acho, isso eu nem sei se está errado pelo seguinte, ele tem um eleitorado
que desde 2017 acredita em coisas como mamadeira de piroca, Exatamente. kit gay. É. Ele não tem por que desacelerar no delírio, sabe? Ele pode falar qualquer coisa. Se ele falasse, eu vi a Virgem Maria e ela me mandou desligar, estaria assimilado pelo eleitorado. Gente, ele viu a Virgem Maria mandou ele desligar. Vocês estão mexendo com o Messias. Parem. Então, assim, é tudo, ele vai continuar falando esses absurdos. Hoje eu vi um meme maravilhoso. Quem vai interpretar Bolsonaro no Tremembé terceira temporada? É isso, o Robinho pediu para sair antes do anúncio da segunda temporada, mas quem sabe tem uma vaga aí quicando, né? Gente, coitado, imagina alguém ter que vai ter numa versão num filme americano, botar um gringo qualquer aí para interpretá-lo, mas enfim, este homem, qualquer mazela para este homem é pouco. Aliás, recomendo muito para quem ainda não ouviu um episódio do podcast Medo e Delírio em Brasília, que descreve de maneira grotesca. Por favor, não façam isso na hora do almoço, mas se vocês puderem, ouçam, porque tem a descrição em detalhes dos sintomas físicos que ele está sofrendo. Soluço, vômito em jatos, ele basicamente está apodrecendo por dentro. E dessa prisão ele não pode fugir. Da prisão do próprio corpo ele não pode fugir. Então este karma ele vai pagar onde quer que ele esteja, na mansão paga pelo PL com dinheiro do povo, na sede da Superintendência da Polícia Federal, em algum momento na Papuda, onde quer que ele esteja, ele estará apodrecendo por dentro com um desconforto físico permanente que ele merece. Então, pelo menos essa tranquilidade a gente tem. Ele estará sofrendo em qualquer lugar. E por tudo que ele fez na gestão da pandemia, 700 mil mortos. A todo mundo que está aqui no chat, ou assistindo a gente de casa, todas nós aqui, todo mundo que perdeu alguém na pandemia, eu perdi, todo mundo perdeu, familiares, que isso sirva de algum consolo, de que pelo menos por alguma coisa ele vai pagar, não vai passar impune o que ele fez. E como bem lembrado aqui no chat, ele homenageou um torturador numa sessão oficial dentro do Congresso brasileiro e ainda assim foi eleito. Na frente de uma mulher torturada, na frente de uma mulher que havia sido torturada por este animal, Carlos Brilhante Ustra. Ele fez questão de homenageá-lo e depois homenagearam vários outros, né? Torturadores, milicianos, enfim, é o que essa gente admira. Mas dentro da casa do povo, essa gente não tem nenhuma vergonha. Vergonha. Não, assim, ter em mente coisas que a gente não pode esquecer. O herói dele, que é o Brilhante Ustra, um torturador de Estado, levava crianças de 3, 4, 5 anos para assistir as mães serem estupradas durante a ditadura. Então, esse é o herói do Bolsonaro, ele fala isso. Esse é o meu herói, né? Antes dele fazer isso com a Dilma e com a gente, ele disse que estupro é elogio. Ali, ele já tinha que ter sido excluído da vida pública. Né? Eu só não te estupro porque você não merece. Ele falou 2 vezes para Maria do Rosário. Então, ali ele tinha que ser tirado. Eu acho que nunca houve nunca nada foi tão violento no verbo como isso, sabe? Você elevar o elogio a um estupro. E esse cara foi eleito, querendo matar gays, né? Ele falava isso. Sim. Então, por exemplo, eu tenho, na minha família, pessoas que votaram nele. Essas pessoas estavam dizendo basicamente assim para mim: foda-se você. Pessoas que eu amo. Então, a gente teve que lidar com isso. Todos e todas nós tivemos que lidar com isso. Eu lembro de 2018, quando ele venceu, eu fiz uma live. Eu nem sei como eu tive força para fazer aquilo. E eu, de alguma maneira, não sei como, eu sabia que a gente ia dar nesse 21, né? Que ele foi preso? 21 de... 22. 22. 22, né? 22 de novembro. Então, é bom, é delicioso, eu me sinto vingada sim, eu quero mais, eu quero que ele fique mais tempo, eu quero que ele vá para Papuda,
E olha, eu sou abolicionista, mas para ele eu quero tudo o que a justiça puder dar. Tudo. Eu quero até a última gota para esse cafajeste. Canalha, canalha. Aqui já fico feliz, a Fabiola tá mandando uma mensagem dizendo que é de João Pessoa e não tem noção do clima de festa e alívio que estamos sentindo por aqui. Aliás, né, se não fosse o Nordeste, este canalha, este pulha estaria até hoje no poder e a gente está vendo o que um segundo mandato está significando nos Estados Unidos para o pulha de lá. Né? Para o pulha laranja de lá, que também está meio apodrecendo. Esse daí também não sei se vai muito longe, né? Está apodrecendo por fora, no caso, ou está apodrecendo por dentro. Mas a gente, eu acho que é importante a gente, é difícil falar isso, mas é importante a gente celebrar esses momentos, porque é difícil a gente sentir no Brasil a justiça sendo feita. E hoje eu ouvi uma coisa, acho que foi no podcast O Assunto, que é, acho que o episódio de sábado falando sobre a prisão, que a gente sempre se questiona se as instituições estão funcionando. E no Medo e Delírio em Brasília, eles sempre usam a expressão as instituições dormem furiosamente. Neste caso, especificamente, quem avisou o STF, quem avisou ao Alexandre de Moraes que havia uma tentativa de manipular ou de destruir de alguma forma a tornozeleira eletrônica, foi o Centro de Monitoramento, que é responsabilidade do DF. Então foi um órgão da Justiça, da Polícia, da Segurança do Distrito Federal que avisou que havia alguma coisa errada ali, e isso desencadeou, junto com a chamada para vigília e todas essas, mais uma das cagadas dos filhos dele, desencadeou o pedido da prisão preventiva. Então, assim, existe um movimento de justiça em curso. Por mais que não seja pelo motivo certo, por mais que eles estivessem em prisão domiciliar, alguma coisa está acontecendo. Nos Estados Unidos não aconteceu. Aqui está acontecendo. A Polícia do Distrito Federal, inclusive, poderia ter impedido o 8 de janeiro, não só não impediu, como facilitou. Isso. E desta vez o GDF cumpriu o seu papel, não faz mais que obrigação, e ajudou a colocar o capiroto na cadeia. Então, a gente precisa falar sobre isso. E uma outra coisa que me impressiona, a última coisa que eu vou dizer sobre ele, toda vez que aparece um vídeo dele, né, como esse da tornozeleira, ou os filhos dele falando, ou essas coisas que eles tentam fazer, né, fugir para a embaixada, tentar fazer o Trump, que aliás foi ótimo, o Trump dizendo, né, it's too bad, só lamento que ele tá preso, foda-se, não é mais problema meu. Mas toda vez que essa gente aparece, e eu sou obrigada a ver a cara deles, eu fico pensando, como uma gente tão tosca, conseguiu amealhar tanto poder? Porque eles são toscos. Assim, a coisa da milícia e da rachadinha estava bem no nível dessa gente. Essa gente chegar a esse nível de poder, de criar um movimento político com o nome dele, uma pessoa tosca, Mas, Alicia, gente... Eu posso tentar uma resposta para isso, porque assim, se a gente voltar no tempo, todos os fascistas são toscos. O capitalismo, quando é uma o fascismo é a válvula da panela de pressão do capitalismo. Quando o capitalismo ele está quase se destruindo, vem o fascismo e salva ele. Então, o líder fascista, ele precisa ser meio palhaço, meio tosco, meio eu sou como vocês, eu digo a verdade, eu como farofa e cai assim pela minha boca, sabe? O líder fascista precisa ter esse contato, tipo, isso, eu sou um de vocês aí, todo mundo faz essas coisas. Então cola na minha, porque o sistema apodreceu e eu sou fora do sistema. O discurso é o mesmo. E vamos contra a corrupção. É o mesmo. Hitler, Mussolini, todos. Mas a família Bolsonaro ser contra a corrupção, gente. Qualquer pessoa que tivesse contato com a política do Rio de Janeiro, assim, assim, a afirmação mais estapafúrdia. Sim. As pessoas, é isso que você falou, as pessoas começaram a chegar a um ponto de acreditar em qualquer coisa, mamadeira de piroca, vacina faz mal, enfim, é muito tosco e feio, é uma gente feia.
feia. Mas é a ideia de que eu também não entendo muito dessas coisas, mas eu sou contra tudo isso que tá aí, vota em mim, porque eu poderia ser o cara que ia tomar um chopp com você. Sabe o tiozão que vai tomar um chopp com você? Hitler e Mussolini se elegeram nesses mesmos termos, pregando contra a corrupção. Então, é uma receitinha meio básica, assim, sabe? É fascismo na letra, né? É que a gente foi. É que a figura dele é repugnante, é um combo repugnante. Muito repugnante. Né? Aquela pele é meio. Ai, Alice, eu não sei, assim, é uma gosma, sabe? Ele é uma gosma. Ele é nojento. Ele é nojento. A cara da Michelle Bolsonaro, eu achei muito bom. Um dos memes que eu vi era a foto da Michelle Bolsonaro entrando lá na PF com uma cara de alívio, né? E aí dizendo Imagina. assim, a cara de quem ganhou um Vale Night, né? Vai Isso. se livrar de dormir ao lado, né? Nossa, Certamente já não dorme há muito tempo, mas vai se livrar de ficar olhando para aquela coisa desagradável, soluçando o tempo inteiro, vomitando, enfim. Que horror, Olha. É tudo. Olha. Mas enfim, ele foi preso. E sim, é para celebrar, sim. Assim, eu acho que os caras do campo dele precisam entender que a gente, pelo menos, está numa época mais civilizada. Porque, assim, a Maria Antonieta teve a cabeça separada do corpo. O Mussolini, ele foi pendurado em praça pública e ficou lá exibido, né? Agora, pelo menos, a gente está cumprindo um rito democrático. Que é mais, né? Eu acho mais decente. Mas é isso, vai preso e vai ficar na prisão.